Agora aqui na nossa quinta semana, a gente deveria estar criando o envio de arquivo. Só que como a gente já fez essa atividade na terceira semana, eu vou estar mostrando uma atividade diferente, que é a wiki. A wiki ela é bem mais trabalhosa de configurar, porque ela vai depender diretamente de outras duas atividades que devem funcionar paralelamente a ela e de uma configuração que você precisa fazer na parte dos grupos da disciplina. Então, antes da gente configurar o wiki, primeiro a gente deve configurar uma outra atividade que a gente vai utilizar, que é a atividade de escolha. Essa atividade de escolha ela deve ser colocada pelo menos 15 dias antes da wiki acontecer. Ou seja, se a wiki vai acontecer aqui na nossa quinta semana, a atividade de escolha ela tem que estar no mínimo na terceira semana, porque você vai depender dessa atividade para fazer as configurações na parte dos grupos que eu disse. E se essa atividade de escolha tivesse aqui, por exemplo, na nossa quarta semana, você ia ter um tempo muito curto para realizar essa configuração e deixar ela pronta para a quinta semana. Então, quando você pegar um arquivo desse daqui e identificar que existe uma wiki, você já deve ver com a coordenação qual vai ser a semana que os alunos vão realizar essa atividade de escolha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa escolha aqui na primeira semana, que é provavelmente o que vai acontecer. Mesmo a wiki sendo na última semana, eu já coloco essa atividade de escolha na primeira semana, e aí eu já sei que eu vou ter um prazo longo para poder fazer a configuração nos grupos. Mas o que é essa escolha que eu estou tanto falando? A atividade de wiki ela funciona sempre em grupo. Os alunos vão estar divididos em grupos de mais ou menos 4, 5 ou 6 integrantes. E cada grupo desse vai desenvolver um trabalho colaborativo, que é a wiki. E essa atividade de escolha vai servir justamente para que os alunos montem os grupos. Eles vão escolher entre eles qual grupo eles querem estar, e é com base nisso que você vai fazer a configuração nos grupos. Então vamos criar aqui a escolha. Aqui no nome você vai colocar escolha para wiki ou qualquer coisa semelhante. Aqui na descrição você pode colocar um texto explicando o propósito dessa atividade. Vou colocar assim: caros alunos, elaborem grupos para uma atividade futura. Aí você pode estar verificando junto à coordenação um texto mais elaborado. Aqui você vai limitar o número de respostas e que você vai colocar grupo 1, grupo 2, grupo 3. Você vai colocar tantos grupos quanto sejam desejados. Isso vai variar de acordo com o tamanho da turma ou com a escolha do professor mesmo. Aqui na opção de limitar, você vai colocar quantos integrantes no máximo esse grupo pode ter. Vou colocar 5, por exemplo. E se você tiver menos grupos do que campos que mostram aqui, é só você deixar os campos excedentes em branco, que eles não vão ser computados. E se você sentir necessidade de colocar mais grupos, é só você acrescentar aqui. Aqui você vai configurar o período que os alunos vão poder fazer a escolha desses grupos. Você configura de acordo com a semana também. Vai ser do dia 16 de março ao dia 22 de março. Zero horas, 0 minutos, até as 23h55. O formato de visualização não vai influenciar muita coisa, é só como o aluno vai ver essa atividade, se vai ser de maneira horizontal ou vertical, você pode deixar horizontal mesmo. E aqui em publicar resultados, você vai selecionar a última opção, que é mostrar sempre os resultados aos estudantes. Por quê? Porque com essa opção selecionada, os alunos vão saber quais integrantes já escolheram quais grupos.
Então ele pode entrar em um grupo constituído por pessoas com as quais ele tem mais afinidade. Aqui em privacidade do resultado, você pode escolher a segunda opção, publicar resultados completos. Permitir a atualização da escolha feita, você vai marcar que sim, porque esse aluno pode de repente querer mudar de grupo e ele vai poder fazer isso desde que esteja no prazo dessa semana aqui. Mostrar coluna nenhuma resposta, você deixa marcado que não. E em modalidade do grupo, a gente tem uma diferença das outras atividades. A gente sempre deixa grupos separados, mas aqui nessa atividade você vai colocar nenhum grupo. Por quê? Porque devido a uma certa complexidade por trás da organização dos grupos, se você deixasse a opção de grupos separados marcada, essa atividade aqui ela não funcionaria muito bem, ela não daria certo. Eu não vou entrar muito a fundo nesse detalhe porque não é o objetivo do vídeo. Você só precisa saber que a modalidade tem que ser nenhum grupo. Antes de eu salvar, deixa eu só editar aqui. Eu vou tirar esse grupo 1, eu vou deixar grupo A e grupo B e grupo C. Só porque eu lembrei que os grupos que eu criei na minha disciplina para poder representar os polos que eu tenho, eu já coloquei com o nome de grupo 1, 2 e 3. Então vou mudar esse daqui para letras. Aí vai ser grupo A, B e C. Bom, aí voltando aqui no final, eu deixo mostrar e salvo. Já configurei a minha escolha. Ela tem essa aparência aqui. Os alunos vão escolher se eles querem fazer parte do grupo A, do grupo B e do grupo C. E você vai ter no final da primeira semana uma listagem de qual aluno entrou em qual grupo. E com essa listagem você vai vir agora aqui na disciplina, aqui na parte de grupos, em usuários, grupos. E com essa listagem aqui você vai fazer a configuração dos grupos. Que é o que? Você vai vir aqui e vai criar mais grupos. Aí você vai botar grupo A, salva, vai criar outro grupo, grupo B, salva, criar outro grupo, grupo C. Você vai criar tantos grupos quanto tiverem essa atividade de escolha aqui. Agora você vem em agrupamentos, vai criar um agrupamento com o nome de grupos de atividades. Vai salvar. Poderia ser grupos de wiki também, não teria problema. Mas grupos de atividades fica uma coisa mais geral. Aqui você vai editar os grupos que fazem parte desse agrupamento e vai colocar esses grupos A, B e C. Ok, aí é só você clicar aqui em voltar aos agrupamentos. Seus grupos já vão estar inseridos no grupo de atividades. E aqui nessa parte aqui desses grupos, esses 3 aqui que você criou, você vai estar inserindo os alunos no futuro conforme eles façam as escolhas aqui. Os alunos que escolherem o grupo A, você vai inserir aqui no grupo A. Os alunos que escolherem o grupo B, você vai inserir no B. E assim sucessivamente. Então essa é a configuração que você tinha que fazer na parte dos grupos e dos agrupamentos. Então você já pode voltar para a sua disciplina. E agora que você já criou a escolha e já fez a configuração nos grupos, agora sim você pode vir aqui na quinta semana e criar a sua wiki. O nome eu vou botar o nome temporário. A descrição também. O nome da primeira página dessa wiki é obrigatório. Você pode colocar, por exemplo, wiki semana 5. O modo é wiki colaborativa. A modalidade dos grupos é grupos separados. E aqui no agrupamento você vai selecionar
grupos de atividades, que foi o agrupamento que a gente acabou de configurar. Vai marcar disponível apenas para membros do grupo. Ah tá, eu acabei de lembrar que eu não coloquei os tutores dentro desse agrupamento de atividades. Deixa eu voltar aqui rapidinho então. Aqui em usuários, grupos, agrupamentos. Venho aqui e edito. E vou colocar os tutores aqui para dentro. Isso porque se eu não acrescentar os tutores aqui, eles não vão conseguir entrar nessa atividade para poder fazer as correções. Volto. Já está salvo aqui. Posso continuar. Visível, deixo mostrar. Salvar e voltar ao curso. Pronto, eu já criei minha wiki. Vocês podem perceber que ela ficou com uma observação aqui na frente, um parênteses, diferente das outras atividades. Isso daqui entrou automaticamente, eu não configurei hora nenhuma. Isso daqui só serve para mostrar que essa atividade está disponível apenas para esse agrupamento aqui. Tá? É só uma informação. Agora, eu não sei se você percebeu, mas enquanto eu estava criando a wiki e enquanto eu estava criando também a minha atividade de escolha, nenhuma dessas duas atividades tinha o campo de atribuição de nota, que eu preciso atribuir aqui, que é o 60. Essas atividades elas são assim mesmo, você não consegue dar uma nota para o wiki e você também não consegue dar uma nota para a escolha. Mas você precisa pontuar o aluno pelo trabalho dele. E como é que você vai fazer isso? Você vai utilizar uma ferramenta que a gente já viu, que é essa daqui, a atividade offline. Você vai vir aqui na quinta semana, tem que ser na mesma semana que você configurou a sua wiki. Você vai adicionar atividade offline. Pode estar colocando o nome, por exemplo, notas da wiki. Vai configurar a semana, como você já está sabendo, do dia 13 ao dia 19. Aí agora a nota você vai colocar 60, que é o valor que a gente tem que colocar aqui. Deixa método simples de avaliação. Categoria da nota, você vai selecionar a quinta semana. Vai deixar grupos separados e o agrupamento você vai escolher também grupos de atividades. Disponível apenas para membros do grupo. Mostrar, salvar. Pronto, agora você já configurou a escolha, que vai servir para que os alunos elaborem os grupos. Já fez a configuração desses grupos na sua disciplina. Já criou a sua wiki e já criou uma atividade que vai servir para atribuir nota para essa wiki. Por isso que eu tinha dito no começo que a criação dessa wiki era um trabalho mais complexo, porque você ia precisar de duas atividades em paralelo, que é essa notas e essa escolha, e da configuração dos grupos que a gente já fez. A boa notícia é que essa não é uma atividade muito comum, então você não vai ter que fazer tantas wikis durante seu estágio.